Olá, costureirinhas, meninos e meninas, sejam bem-vindos ao Farolzinho Ateliê. Eu sou Eliane Pascoal e na aula de hoje eu vou ensinar para vocês os segredos do meu viés. Essa é a parte 2 da nossa aula. Se você ainda não assistiu a parte 1, eu vou estar deixando aqui linkado para você esse vídeo. Corre lá, vale a pena assistir. Tem muitas técnicas. Na primeira aula eu ensinei para vocês a como fazer um viés com canto mitrado, tá? Um viés quadrado. E nessa aula eu venho trazendo outros dois modelos. Como você fazer um viés totalmente arredondado e um viés com cantos levemente arredondados. Junte todas essas técnicas, treine muito e eu tenho certeza que você vai arrasar a partir de agora do seu viés. E se você estiver chegando agora, não esquece de deixar aquele curtir e incentivar o canal. Aproveita, se inscreve e ativa o sininho das notificações. E aí, estão curiosos? Então bora pro passo a passo. Então agora, pessoal, depois de a gente já ter feito essa primeira etapa, onde vocês aprenderam junto comigo a como fazer um viés com canto mitrado, passo a passo, bem detalhado, na aula de hoje nós vamos aprender a como fazer o viés quadrado, né, com cantos arredondados, que é um dos mais usados, e esse daqui é um segredinho para quem tem dificuldade em fazer o canto mitrado. Você faz o canto arredondado, ele é um pouco mais fácil de ser aplicado, né, porque você não tem tanta precisão, ele é um pouco mais fácil de trabalhar, e numa terceira forma é fazer um viés totalmente arredondado. Então, vamos lá para o nosso passo a passo, que tá imperdível. E, é claro, eu estou usando os produtos da Cinderela, então nós vamos aplicar com o viés da Cinderela, que é o viés industrial, e a linha que vocês já sabem que eu adoro é o viés xadrez. Então, vamos lá, nós vamos iniciar da mesma forma. Eu dobro aqui o meu viés, faço aqui esse triângulozinho que eu já falei pra vocês, e a gente vai começar a fazer a aplicação por uma reta, tá? Nessa parte que for mais reta aqui, o canto que você preferir, poderia ser aqui ou aqui. E aí, nós vamos ir aplicando com as mesmas técnicas que eu ensinei no vídeo anterior. Se você tá chegando agora aqui no canal, dá uma olhadinha no vídeo anterior, que é um complemento, tá? O passo a passo. E aqui, gente, ó, nós vamos virando, ó, essa parte aqui, ó, você pode ajeitar ela assim. E aí, nós vamos virando, pode colocar aí os clipes em toda a sua volta pra gente poder fazer a aplicação do nosso viés. Então, aqui, ó, eu vou preencher toda a volta. Ó, e aqui, quando ultrapassar aquilo que eu falei na outra aula, eu poderia dobrar assim? Pode, mas você fica assim, com dois lados mais grossinho do seu viés. Eu prefiro fazer esse acabamento só cortando assim, ó, na diagonal, tá? Pra não ficar excesso aqui na minha peça. Então, aqui, já prendi toda a minha peça, ó, os cantinhos eu posso levantar, ele não pode enrugar, tá bom? Ele tem que ficar retinho, o meu viés, ele tem que passar retinho, porque se ele enrugar, o que que vai acontecer? Na hora que você vira, fica a ruga também, tá? Então, ele tem que vir certinho, como ficou aqui, tá vendo, ó? Bem certinho. Ah, e aqui não ficou tão certinho na hora que eu coloquei o clips. Ajeita de novo, ó. Traz aqui o seu viés, vai mudando. Eu gosto muito de quando eu trabalho com clips, o quê? Colocar assim, apenas uma primeira parte e depois eu vou ajeitando e colocando de novo. Porque quando a gente costura, o calcador da máquina, ele também vai alisando o seu viés e, consequentemente, ó, pra frente vai ficando uma sobrinha, tá? Então, por isso que eu prefiro, coloca clips até uma parte, depois você vem colocando o restante. Se você preferir, inicia colocando clips em tudo, tá? Coloquei aqui para dar um exemplo, agora eu vou deixar só apenas em uma parte, que é como eu gosto de aplicar o meu viés. Assim, aqui, posso tirar essa ponta, vou iniciar aqui, tá? Nesse início e vou aplicando.
daquele jeitinho que eu já expliquei pra vocês, com muito carinho, devagarzinho, prestando bastante atenção e fazendo com bastante paciência, cuidado e amor. Vou fazer o uso aqui, ó, do meu agulhão para me direcionar e me ajudar nessa aplicação. Sempre inicio com retrocesso e termino com retrocesso. Lembrando que a margem de costura que eu tô utilizando é de meio centímetro. Então, vamos lá, vou aplicando aqui, sempre observando o meu canto, tá? Ah, uma dica também, quando você estiver aplicando com peças pequenas, de repente você tá aplicando um viés numa peça muito pequenininha, diminui o tamanho do seu ponto, tá? Isso também vai te facilitar na hora de você fazer as curvinhas, se esse ponto tiver um pouquinho menor. O meu aqui, eu tô costurando o meu ponto no tamanho 3, tá? De 3 milímetros. Vou ajeitando aqui, ó, tá vendo, ó? Com a minha mão, ó, já faço aqui a minha curvinha, ó. E com o meu agulhão, eu vou fazendo bem devagarzinho, ó, ajeito esse viés pra ele não dobrar, tá? Então, pessoal, tô aproximando do término do meu viés. Quando eu passo todo o meu viés, retrocesso e finalizei, tá? Ó, aí agora aqui, ó, a gente vem ajeitando, tá? Ó, pra conferir que não fez nenhuma pinça, tá? Porque, ó, ele tá dobrado aqui, mas ele não fez pinça no meu viés, ó, tá? Ele tá todo esticadinho, ó. Vamos ajeitando aqui pra poder ver. Se acontecer tanto no tecido como no plástico que eu tô utilizando aqui, ó, de passar, você tá vendo? Tudo que passar do seu viés precisa ser refilado, porque isso pode fazer diferença na hora de você rebater o seu viés. Não é o caso dessa peça, porque o plástico é fino, eu tenho espaço para desvirar. Mas se você estivesse trabalhando com uma manta R2, R1, gramatura 100, gramatura 200, quanto mais camadas, mais rente precisa ser isso daqui, ó. Então, aqui, ó, você viria aqui, ó, e corta todo esse excesso. Para quê? Para que a sua peça, ela nivele certinho com o seu viés. Tá vendo por esse lado, ó? A sua peça fique certinha pro seu viés, ó. Não passe, tá? Então, procura nivelar para que a sua peça fique certinha. E agora aqui, então, vamos desvirar a nossa peça. Antes de desvirar, sempre que eu tenho curva, eu vou dar piquezinhos, mas sem cortar a minha linha, tá? Pra quê? Pra que esses piques, ele faça aqui, ó, uma aberturinha, tá? E isso facilite aqui a hora que eu vou virar, desvirar a minha peça. Isso vale pra peça, tanto que você vai fazer viés, ou até se de repente você vai fazer uma peça onde você tá fazendo ela pelo direito, pra quem tem dificuldade do viés, e depois vai só virar a costura, tá fazendo ela embutida, né? Então, isso ajuda também pra você, se você der esses piquezinhos aqui na sua curva. Se você tiver uma tesoura escalope ou de picotar, você pode também tá utilizando ela aqui, e aí você não precisa fazer os piques, tá? Prontinho. Agora, vamos começar aqui, ó, a virar a nossa peça, ó. E aí, pessoal, quando a gente faz essa aplicação certinha, olha aqui, ó, como fica bonito, tá vendo? Não tem nenhum lugar onde eu falei pra vocês que formou pique. O meu viés, ele tá liso. Se fosse uma peça sem ser plástico, eu iria passar aqui, que ia me ajudar muito na hora de rebater. E a mesma coisa que nós fizemos na outra peça, ele não vem direto, tá? Ele encosta aqui em cima, cobrindo, claro, a linha de baixo. Ele encosta, ó, a gente ajeita todos os cantinhos. Ó, vou começar a colocar aqui o meu clips nessa primeira parte. Ó, aqui no meu cantinho, ó, mesma coisa, ó, você vem ajeitando.
as suas curvas. E agora você pode colocar clips em toda a sua volta ou alfinetar, caso isso te facilite na hora de você rebater o seu viés. Então, toda a minha peça aqui já está presa com os meus clips e agora eu vou começar a rebater a minha costura. A minha costura, eu sempre começo a rebater aqui, onde eu inicio aqui o meu viés, tá? Então, vou tirar esse clips aqui e sempre vou fazer com a ajuda do meu agulhão. Sempre cuidando para que não saia fora da linha de baixo. Eu gosto do meu viés assim, bem na beiradinha, tá? Ó, ele tá pegando aqui, tá? Olha aqui, ó, ele quase escapou, ó. Eu fiz bem na beiradinha, eu desmancharia? Não, ele não saiu fora, tá? Mas ele quase escapou, porque eu fiz bem na beiradinha. Algumas pessoas que ainda não têm tanta prática, com medo da linha escapar, faz um pouquinho aqui mais pra dentro. Isso também é uma tática que vocês podem utilizar e eu vou fazer dessa forma para vocês poderem ver. Eu vou marcar então aqui, ó, o meu viés dessa parte até aqui. Eu vou fazer com essa costura um pouquinho mais para dentro, tá? Porque é sobre ela que eu quero explicar para vocês agora. Então, como vocês podem ver, olha a diferença dessa costura aqui, ó. Ela está um pouquinho mais para dentro. Vamos colocar aqui uns 3 milímetros para dentro. E é claro que nessa parte de dentro, ela pega tudo por dentro, tá? Essa daqui já é mais rente ao nosso viés, né? O que que acontece? Você pode costurar dessa forma? Pode. Porém, muito cuidado. Por quê? O nosso viés, quando nós estamos aplicando, ele tem essa dobra aqui, ó. Quando você tá virando, você tá fazendo isso, né? Quando você tá rebatendo. Se essa costura você fizer ela muito pra dentro, pode acontecer de na hora de lavar, ó, não pegou essa parte de baixo e aí o seu viés vai se soltar. E aí depois que o seu produto já foi pra sua cliente, ele solta e aí não vai ficar legal, né? Então, agora eu vou costurar com essa costura bem pra dentro pra vocês poderem perceber que é um pouquinho arriscado, porque se faltar essa parte aqui, ó, a sua peça vai ficar sem acabamento. Então, pessoal, ó, aqui eu costurei bem mais pra dentro, tá? Quando acontece muito isso? Quando você faz um viés rebatendo, isso é difícil de acontecer, tá? Ó, mesmo eu ó, olha aqui, ó, o que pode acontecer se você faz muito pra dentro. Ele não pegou a costura do seu viés. Com o tempo, lavando, isso pode soltar. E aí, ó, isso é natural, né? Aqui, ó, vai desfiar e pode estragar toda a sua peça. Por isso que o ideal é que você faça a sua costura bem no cantinho. Tem também a forma de aplicar viés que vocês podem aplicar dessa forma, ó. Que é um pouquinho mais fácil. Você vai aqui, ó, dobrando o seu viés. Eu vou colocar aqui para vocês poderem ver. Eu começo aplicando assim, eu faço dobrado o meu viés. Eu gosto de fazer assim, ó. Dobro aqui. E dobro aqui, daí esse acabamento fica bem bonito. Corto um pouquinho dessa pontinha, coloco pra dentro e dobro aqui. E aí, ó, eu vou aplicar dessa forma. Só que se você tá aplicando numa peça que ela não é transparente, novamente tem que tomar muito cuidado ao alfinetar ou alinhavar. Porque daí, se você costurar muito pra dentro, ou às vezes acontece de você colocar assim, ó, e lá embaixo dobrou, você não viu que a peça tá assim, ó. E aí, a hora que você costura, vai abrir aquele outro lado. Então, desse jeito, também é uma forma que dá pra vocês poderem aplicar, tá? O viés. Facilita também bastante.
vocês fazerem dessa forma, pode ser aplicado assim, sem problema. Porém, corre-se esse risco que eu falei pra vocês, da sua peça escapar, e aí você não perceber e desandou toda a sua peça. Então, ó, se eu aplicar assim e eu não perceber, eu posso ir aplicando a minha volta toda dessa forma, ó. Muitas pessoas aplicam o viés dessa forma, e aí corre o risco de escapar e dá ruim aí na sua peça, tá? Então, só pra vocês saberem, essa forma também dá pra vocês fazerem. Eu prefiro dessa forma tradicional. Agora, eu vou terminar aqui a minha peça fazendo bem no cantinho, que é a forma que eu gosto de aplicar o meu viés. Por que com o agulhão é bom, ó? Você consegue ficar aqui com ele, ó, e a sua máquina, ó, o calcador, ó, ele passa e depois você tira, bem segurança. Então, tem certas ferramentas que nos auxiliam e nos ajudam aí a executar as técnicas de costuras que a gente precisa com mais facilidade. Então, assim, tem muita coisa que às vezes a gente acha que não é necessário, mas conforme você descobre as funções, você vê que facilita muito na aplicação do seu trabalho. Então, procure adquirir e ter as ferramentas certas que podem auxiliar você aí e acelerar o processo aí da sua costura e da sua produtividade no seu ateliê. Então, ó, ficou assim a nossa peça aplicada com ela quadrada com os cantos arredondados, tá? Então, essa é a nossa segunda parte, a segunda dica de como eu aplico aqui com os cantos arredondados. Agora aqui, vamos fazer a nossa terceira e última dica de como eu aplico o viés arredondado. O viés, quando a peça é muito arredondada, você tem que fazer com muita precisão. Agora vai a dica: diminui o ponto da sua máquina, tá? Deixa o ponto um pouquinho menor, porque como você tem uma peça toda em curva, isso vai facilitar muito na hora de você fazer a aplicação do seu viés. Então, agora eu vou começar a fazer a aplicação do meu viés na minha peça aqui redonda. Eu começo da mesma forma, faço esse triangulinho aqui na minha peça e eu vou começar a arredondar. Agora, para fazer essa peça imprescindível, o uso aqui, ó, dos clips, tá? Isso vai te ajudar muito, porque a peça é toda arredondada, é 100%. Então, aqui, ó, você vai precisar de muito clips, tá? E aqui, ó, vai ajeitando a sua peça, pegando sempre aqui, tá? E daquela forma que eu falei, levanta aqui, ó, para que a sua peça, ela não forme dobras, tá? O seu viés, ele tem que ficar lisinho, porque se ela formar dobras, na hora que você for desvirar, vai fazer a diferença. Então, ó, vai levantando o seu viés. Se você deixar deitado, ó, ele começa a fazer isso, ó. E aí, se você pega uma costurinha nessa dobra, a hora de você virar, vai estar marcado. Então, começa a levantar o seu viés, tá? E aplica aqui, ó, o seu... Tá vendo como a diferença dos tipos de grampos podem ajudar? Esse que é mais forte, eu prefiro ele na hora de fazer essas curvas que são 100% fechadas, né? Aquela outra curva, ela é um pouquinho mais aberta, né? Você pode fazer com uso de qualquer material. Um cone de linha, o próprio viés, tá? E aí, vocês vão fazendo. Então, esse daqui, ó, eu gosto mais dele porque eu acho que ele deixa mais firme pra segurar na hora das curvas. Vou deixar aqui, ó, com clips até a metade. Faço a minha costura, depois coloco mais. Se você quiser, é claro, você pode fazer tudo. Como eu já expliquei, por que eu não gosto de colocar em toda a peça? Porque conforme você vai costurando, ó, se vocês verem, tem uma sobrinha aqui. O meu calcador, ele vai alisando. E aí, aqui no final, vai dar uma diferencinha, onde eu estico e continuo. Então, vou começar a costurar aqui da mesma forma, como eu já expliquei, sempre aqui, ó, nessa linha do nosso viés. Faz sempre levantando essa parte aqui quando você for fazer numa curva totalmente arredondada, tá? Vai retirando, esticando o seu viés para que não fique sobra. Ó, eu tô aqui, ó, retirando o terceiro clips e eu já vejo que tem sobra aqui, tá? Porque como a peça é arredondada,
Ó, olha o tanto de sobra que já tem aqui, ó. A peça é arredondada, ela não fica o seu viés a hora que você aplica aqui, mesmo segurando com o grampo, 100% esticadinha. Isso você vai fazendo conforme o seu calcador vem se aproximando, tá? Olha então, pessoal, aqui, ó, eu vou parar um pouquinho para vocês poderem perceber a quantidade. Olha aqui, a quantidade de viés que tá me sobrando. Costurando aqui, ó, ela alinhando e deixando bem lisinha. Pra quê? Pra que não faça pequenas pens, tá? Não pode, porque senão na hora de virar o meu acabamento não vai ficar bonito. E agora aqui eu posso ir continuando, tá? Posso colocar aqui mais clipes em toda a minha volta, ou faço daquela forma que eu já expliquei pra vocês. Uso o meu dedo com alfinete e sempre o uso do agulhão também, que me auxilia muito. E uma dica muito legal também é você vira o seu viés, tá? A peça permanece. Você vai aqui, ó, virando o seu viés. É uma dica mais fácil de você acertar na hora de fazer aí a sua peça toda arredondada, quando você vai virando o seu viés, porque assim, ó, enquanto ele tá aqui no calcador, ele tá costurando reto. Então, eu vou virando ele, mas o meu calcador sempre está reto. E isso facilita na aplicação do meu viés. Então, apliquei aqui e agora, ó, tudo que tem aqui que passou, eu vou refilar, tá bom? E a mesma dica da peça anterior, mais do que nunca é válido para essa peça. Precisa picotar tudo ou usar a tesoura de picotar. Eu vou ver se a minha tá boa aqui e eu utilizo ela, porque aqui é bastante, né, peça. Eu vou ver se ela tá boa e aí eu já utilizo ela. Ó, e aí, se você tiver uma tesoura de picotar, assim como eu, ou uma escalope, isso vai facilitar muito na hora de você cortar, tá? Aqui, que daí você não precisa ficar dando os piques, tá? Então, ó, você pode vir aqui. E você tem que fazer isso, é o viés e a peça, tá bom? Que você vai recortar os dois juntos, pra poder ter a elasticidade de virar, tá? E deixar tudo certinho aí a sua parte arredondada. Essa peça aqui, fazer uma peça que é muito simples, discreta, mas que também fica lindo, caso vocês queiram utilizar ela como porta-copo, ó. E aqui agora, ó, a gente começa a desvirar. No começo ela tá mais resistente, vai desvirando aqui aos poucos, ó. Desvirou a peça toda, agora você começa a ajeitar, ó, o seu viés, tá bom? Ó, vem aqui, abre o seu viés, alisa todo mundo, tá? E vamos começando a ajeitar. Se fosse uma peça onde eu poderia passar, eu com certeza ia passar. Outra dica, ó, o seu viés, ele pode ficar dessa forma, tá vendo? E você dobra aqui, só que daí o seu viés, ele vai ficar fofo. O ideal é embaixo você sempre esticar e a parte de cima é que fica sobra, tá? Para o seu viés ficar rente. Então, vamos abrindo aqui, ó, as nossas costurinhas, tá? Ó, ajeita aqui. Vou acertando aqui, vamos abrindo as nossas costurinhas e ajeitando tudo aqui. Eu já vou já colocar o clips e aí eu posso costurar. Eu não vou editar erros aqui, tá? Porque eu quero que vocês também possam aprender com os erros, ó. Tá vendo aqui, ó, na parte, nessa parte onde o viés estava aqui, ó. Ele passou numa quantidade boa, tá vendo, ó? Mas faltou na hora de eu virar. Então, peça arredondada, corta sobrando mais, tá? Porque, ó, aqui na hora de eu virar, ó, vou acertar aqui. Olha esse outro viés aonde que vem, ó. Ele tá super, super rente, tá vendo, ó? Ele não vai ficar escondido, mas ele tá muito rente aqui pra minha peça, ó. Talvez, lavou a peça, ele pode se soltar, tá? Então, deixa com o espaço um pouquinho maior, tá bom? Nesse cantinho da vira aqui.
eu vou começar aqui a colocar os meus clips, porque nessa etapa de viés redondo auxilia muito você fazer a utilização do clips, tá? Peça inteirinha com o grampo. Olha como o viés tá assentadinho. Agora, a gente só passar a costura rebatendo, tá? Como a minha peça não estaria certa, se a minha peça tivesse assim, ó, baulando, é sinal que o viés, ele não ficou distribuído corretamente, ou então você esqueceu de dar os piques na sua peça, para que ela possa ter uma abertura de elasticidade para o seu viés poder virar. Então, eu vou começar a rebater aqui. Para rebater é como em todas as outras aulas que eu já mostrei para vocês aqui. Gente, finalizado a colocação do nosso viés em peças 100% redondas, tá? Só cortar o excesso aqui que ficar de linha. E olha como fica aqui legal a nossa peça. Como o nosso viés, ó, ele fica super bem feitinho, ó. Não fica sobrando, não tem nada marcando. Então, treinem bastante aí nessa técnica que eu tô dando pra vocês, com um material transparente, porque pode auxiliar muito para que você consiga perceber os erros que você tá cometendo. Treinou, ficou joia, com certeza vai ficar mais fácil para você passar a fazer peças que são estruturadas com manta ou com qualquer outro tipo de material. Então é isso, pessoal, concluímos essa parte de como fazer a aplicação do nosso viés. Tem ainda a parte 3, onde eu vou dividir com vocês como que vocês usam todas essas técnicas quando você for aplicar o seu viés em camadas, ou seja, em tecido que sejam estruturados. Tem segredinho também que eu quero compartilhar com vocês. Não esquece aí de deixar o seu joinha, se inscreve no canal, fiquem com Deus, um super beijo e até a próxima aula. Tchau!